Falamos das guerras ligadas aos erros da Rússia. Mas, peraí, não houve muitas guerras islâmicas no final do século XX, início do século XXI? Isso tem a ver com os erros da Rússia? Vamos ver. E vamos listar todas as consequências, tudo que viria com os erros da Rússia para ver se aconteceu mesmo. Guerras, fome, perseguições à igreja, martírio dos bons, sofrimento do Santo Padre, aniquilamento de nações. Vamos juntos olhar tudo isso. Paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos para refletir sobre a urgência da mensagem de Fátima, né? Como a mensagem de Nossa Senhora em Fátima nos diz respeito agora, hoje, em 2025, mas vai dizer em 2026, 2027. E nós estávamos vendo nessa série, na segunda parte do segredo ainda, falando sobre o espalhar-se dos erros da Rússia. No vídeo passado, nós falamos muito sobre, já falamos anteriormente sobre as perseguições à igreja, que Nossa Senhora tinha dito que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo, trazendo guerras e perseguições à igreja. Vimos muito das perseguições à igreja. E vimos no vídeo passado sobre as guerras. Mas eu queria continuar hoje sobre as guerras e falar um pouquinho do conjunto dessas consequências diretas do espalhar-se dos erros da Rússia. Ficou faltando, nós falamos sobre, na parte das guerras, as guerras diretas de expansionismo soviético. Vamos colocar três tipos de guerra. Primeiro, as revoluções comunistas nos países, na China, em Cuba, em outros. As guerras mais diretas de expansionismo soviético, né? Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, o Camboja, que foi uma revolução, mas também teve apoio. E as guerras, falamos bastante das guerras de independência nacionais de vários estados africanos e asiáticos, que, na prática, retiravam esses países da influência dos países ocidentais, desenvolvidos ocidentais, e colocavam numa dependência bastante estrita de Moscou, da União Soviética e de seus países satélites. Lemos Yom Mihai Pacheco, a desinformação, no Ladislau Bittman, KGB e a desinformação soviética, e outros livros, bastante das ações diretas que essas duas testemunhas históricas viram, trabalharam em ações soviéticas nesse sentido. E ficou faltando, na verdade, nós falarmos um pouco sobre a relação da União Soviética com o Islã e as guerras e revoluções islâmicas que aconteceram também no final do século XX e nesse início do século XXI. Embora o Islã ele tenha um interesse autônomo e talvez um projeto de poder autônomo, o fato é que a Rússia, os soviéticos, eles souberam lidar muito bem com o Islã e usar o Islã muitas vezes para atacar diversos países, para tomar o poder em países islâmicos, né, financiar, armar e usá-los também contra potências ocidentais. Nesse sentido, apenas para dar alguns exemplos, nós já tínhamos visto no vídeo passado, Ladislau Bittman tinha falado por alto da influência islâmica na Revolução Iraniana que colocou no poder o Ayatollah Khomeini, os Ayatollahs, né, retirando do poder o Shah da Pérsia. Então, é um exemplo. Mais outros. O próprio Bittman fala da União Soviética na Guerra Irã-Iraque, que foi uma guerra islâmica das mais duradouras, durou quase toda a década de 80 do século passado. A União Soviética financiar e fomentar os dois lados em combate, né? Diz o Bittman: com o início do conflito bélico entre Irã e Iraque, em setembro de 1980, a União Soviética se deparou com um inesperado problema. Inicialmente, rejeitaram o pedido iraniano de condenar a agressão do Iraque ao país e optaram por fazer o papel de neutro. Porque a União Soviética tinha uma relação mais ostensiva com o Irã e se esperava que ela fosse tomar partido do Irã unicamente. Mandaram reservas de munição e equipamentos militares para os dois lados em conflito, culpavam os Estados Unidos pelo problema e ficavam esperando o resultado, como se tivessem apostado em todos os cavalos ao mesmo tempo. O presidente Leonid Brezhnev, da União Soviética, numa declaração afirmava que os dois beligerantes eram amigos da União Soviética. E ele vai dar mais detalhes ali de como ele vai fornecer armas para os dois lados. Então, os erros da Rússia gerando guerras em todo o mundo. E o Bittman, ele não está falando disso, ele não está inventando.
isso, ele não está dando uma opinião sobre isso. Ele era um agente que trabalhou nisso, que ajudou a ver como fazer o fornecimento dessas armas, como agir dessa maneira. Também, o norte-americano, o autor, jornalista e crítico Cliff Kincaid, no seu livro A Espada da Revolução e o Apocalipse Comunista, ele também conta mais ou menos no mesmo sentido. Ele pega um ex-agente também do KGB, que dá o seu testemunho. Ele está falando, ele tem um capítulo que ele fala sobre a dialética marxista, dizendo que é muito difícil de ser compreendida. Então, o ex-oficial do KGB, Konstantin Preobrazhensky, diz no livro do Kincaid, né? Ele é entrevistado do Cliff Kincaid. Os comunistas têm considerado o Irã aliado deles desde o início, porque no início do século XX o Islã foi a religião do, aspas, povo oprimido. O suporte do Islã foi considerado como uma parte do anticolonialismo baseado na Rússia. O que a gente tinha visto, o anticolonialismo, a luta contra os países ocidentais. Então, o Irã sempre foi visto, diz o Preobrazhensky, sempre fez parte disso, sempre fez parte dessa luta. Vladimir Lenin, em 1917, endereçou sua segunda mensagem, logo após a vinda do poder, aos trabalhadores muçulmanos da Rússia e Leste. Sempre considerava os muçulmanos um reservatório de pessoas para a Revolução Comunista Mundial. Então, desde Lenin, já se viu o Islã como um possível aliado da União Soviética. E depois ele vai falar muito do financiamento da União Soviética à Organização de Libertação, a OLP, a Organização da Libertação da Palestina, né, o senhor Yasser Arafat, que tantos conflitos também liderou no Oriente Médio. Então nós vemos que essa questão das guerras, mesmo as guerras islâmicas, muito foram fomentadas pelo espalhar-se dos erros da Rússia, como havia dito Nossa Senhora. Eu queria retomar as palavras de Nossa Senhora para nós vermos o que ela diz, como ela diz todas as coisas que iriam acontecer. Nossa Senhora diz na segunda parte do segredo, então, um pedaço da segunda parte, a guerra vai acabar, estava falando da Primeira Guerra Mundial, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XII começará outra guerra pior, que seria a Segunda Guerra Mundial. Aí ela vai falar do sinal. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus dá que vai punir o mundo de seus crimes. Essa luz alumiada, nós já vimos que aconteceu em 1938, como derradeira sinal de que a Segunda Guerra Mundial viria. Sinal que Deus irá punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, fome, perseguições à igreja e ao Santo Padre. Então são 4 coisas: guerra, fome, perseguições à igreja e ao Santo Padre. A guerra é a própria guerra pior, a Segunda Guerra Mundial, mas todas essas outras guerras que nós dissemos, praticamente todas as guerras da segunda metade do século XX se relacionam de alguma maneira com o espalhar-se dos erros da Rússia pelo mundo. Perseguições à igreja e ao Santo Padre. E vai continuar Nossa Senhora para impedir, virei pedir 2 coisas, 2 remédios: a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Segue Nossa Senhora: se atenderem meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, os erros da Rússia, promovendo guerras, perseguições à igreja, os bons serão martirizados e o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Então, são 5 consequências que Nossa Senhora dá do espalhar-se dos erros da Rússia: guerras, fome, que ela falou antes, perseguições à igreja, os bons serão martirizados, são 6. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer e nações serão aniquiladas. Então nós vimos tudo isso. Nós falamos sobre o Santo Padre, o sofrimento do Santo Padre, a começar por toda aquela campanha de difamação de Pio XII que nós já falamos, todo o sofrimento de ver todos os seus filhos do Oriente separados, divisões na igreja que se fariam, perseguições à igreja e ao Santo Padre e à igreja. Então, a igreja que se veria perseguida também. O martírio de bons, nós vimos todas aquelas perseguições nos países do leste europeu, incontáveis padres, bispos sendo presos, muitos deles mortos. Nessas guerras mesmo, a fome. A guerra, com frequência, tem por consequência natural a fome, porque existe um esforço de guerra em que você está produzindo armas, você está produzindo munição, você está direcionando toda a energia de um país para o esforço de guerra. E a produção alimentícia fica em segundo plano, né? Muitos homens que estariam trabalhando na produção de alimentos, estariam na sua nação, estão no campo de batalha.
né? Lutando pela vida, tirando a vida de outros, se defendendo. Então, a fome sempre se relaciona com a guerra, sempre é uma consequência da guerra. Às vezes, a guerra é inevitável, né? Você tem que se defender de um inimigo injusto. Né? O mundo tinha que se defender do nazismo, do eixo. Né? Você tem que defender. Diante de uma invasão comunista, é preciso se defender. Mas ela sempre traz como consequência a fome. Diversos desses países que tiveram a sua independência fomentada pela União Soviética tiveram grandes fomes, porque instalaram regimes extremamente centralizadores que retiravam da população os meios de produção. Né? Como a fome adveio em toda a União Soviética, né? Teve a grande massacre pela fome dos ucranianos, né? O Holodomor, assim também aconteceu com esses outros países. Então a fome... Né? Eu me lembro da minha infância de dois grandes países que tiveram essa influência soviética que passaram grande fome. A Etiópia, nos anos 80, e a Somália, ali, já no início dos anos 90. Mesmo que não mais sob uma influência direta da União Soviética, mas o seu modelo político-econômico é aquele instalado pela União Soviética, ainda que aí já com algum apoio de ocidentais, mas só poderia gerar fome. As perseguições à igreja, o sofrimento do Santo Padre e o aniquilamento de nações. Todas essas consequências, talvez nós não tenhamos visto até o fim todas elas. Nós ainda estamos vendo essas coisas acontecerem. Né? A Rússia não está em guerra hoje, em janeiro de 2025. Não vai fazer, em breve, 2 anos de guerra contra a Ucrânia. Então, se nós nos dermos conta dessa relação com o Islã, essa guerra no Oriente Médio, que também ocorre hoje, então nós ainda estamos sofrendo as consequências do espalhar-se dos erros da Rússia. Ainda estamos sofrendo as consequências do não atendimento aos pedidos de Nossa Senhora, de conversão, oração, penitência, reparação, a não consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria no tempo certo, né? O Papa Francisco agora fez, mas bem a destempo. Que bom que fez, mas muito a destempo. E da pouca adesão à devoção dos 5 sábados, da devoção da comunhão reparadora. Então nós vemos isso. Do aniquilamento de nações, embora nós talvez ainda vejamos mais, infelizmente, nós vemos os chechenos dentro da Rússia sendo aniquilados ou quase isso. Nós tivemos massacres étnicos terríveis na antiga Iugoslávia, né? Ali sob o comando do senhor Slobodan Milosevic, sérvios, croatas, albaneses. Nós tivemos muitos massacres. Talvez essa profecia não esteja esgotada, infelizmente. Mas nós já vimos isso. Então, todas as consequências que Nossa Senhora falou na segunda parte do segredo já aconteceram e ainda estão acontecendo. Porque os erros da Rússia continuam sendo espalhados e porque nós não atendemos aos pedidos de Nossa Senhora. Com isso nós encerramos, digamos, uma fase dessa fala sobre os erros da Rússia, mais diretamente ligada à ação direta da União Soviética em si. Mas ainda temos outros erros da Rússia para ver. Que são muito importantes, muitos talvez não saibam. Mas sua relação com a teologia da libertação, o chamado marxismo cultural. E precisamos falar sobre o que é a Rússia hoje. Nos próximos vídeos, se você gostou, curta, compartilhe, divulgue. E nós seguimos com todas as nossas séries, né? Essa é a mais histórica, mais de estudo histórico, sobre a segunda parte e a terceira parte do segredo de Nossa Senhora de Fátima. Deus abençoe, até a próxima.